Olá, internautas. Estamos chegando com mais uma entrevista através da TV Sul em Destaque e hoje, acompanhando todas as movimentações do município de Jaguaruna, os eventos de um modo geral. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui em nossos estúdios a doutora Zelma De Pieri, ela que está à frente aí da assessoria jurídica, juntamente com demais advogados, da situação do concurso público do município de Jaguaruna. Doutora Zelma, seja bem-vinda, muito bom dia, ao estúdio do Sul em Destaque. Aproximadamente quantos candidatos, quantas pessoas passaram nesse concurso? Na verdade foram 89 aprovados, né? Só que estão trabalhando hoje, que foram chamados, em cerca de 77, por aí. Esse concurso já faz aproximadamente 3 anos, né, que aconteceu em Jaguaruna, mas existe ainda alguma chance desse concurso ser anulado, não? Na verdade, o processo principal, ele tramita na comarca de Jaguaruna, né? E o objetivo, a princípio, do Ministério Público realmente era cancelar. Mas, pelo que, assim, né, o conhecimento jurídico, tanto meu quanto dos outros advogados que representam os candidatos, não há comprovação. Mas temos que aguardar a sentença principal aqui. Aproximadamente quanto tempo leva para que esse processo possa realmente chegar ao veredito final? Não há previsão, porque são muitos candidatos, então ainda está na fase de citação. Eu acho que só 30 e poucos foram citados até agora, né? Então isso pode se desenrolar por muito tempo ainda. Doutora Zelma, os candidatos, de um modo geral, que constituíram a assessoria jurídica, os advogados, para que pudessem estar sendo defendidos desse processo? Sim, eu represento 22 dos candidatos e existem outros advogados, né, que representam o restante, o doutor Cássio também em Tubarão, outros advogados aqui da comarca, outros advogados de fora, são, né, até porque entre os aprovados muita gente não era residente no município, né? Existe assim alguns comentários, inclusive, né, que está sendo propagado no município de Jaguaruna, os 4 cantos, né? Que o concurso, boatos, na verdade, comentários, que o concurso foi derrubado em Florianópolis. O que realmente aconteceu? Explica um pouquinho para a gente e para o internauta no linguajar jurídico. Na verdade, o que aconteceu na semana passada, no dia 4, foi o julgamento pelo Tribunal de Justiça de um agravo de instrumento. Esse agravo ele foi proposto em 2016 pelo município de Jaguaruna, quando o juiz aqui da comarca ele determinou a suspensão do concurso. E assim, suspensão, eu quero, né, deixar bem claro, porque muita gente acha que suspensão é cancelamento, é anulação, e não, está suspenso até que se apurem os fatos, né? Então não há nada comprovado, não há nada dizendo que foi derrubado ou que foi cancelado, né? Esse agravo foi para tentar derrubar essa liminar, porque o município precisa efetivamente desses cargos que foram, né, assumidos. Elencados, inclusive, no concurso. E, inclusive, todos os cargos de necessidade e também impostos pelo Tribunal de Contas, na época, que exigiu que o prefeito da época realizasse esse concurso, até para que os trabalhos do município pudessem ser continuados. Porque o que acontece muito em Jaguaruna? A maioria dos cargos que são de extrema relevância para o município, para o andamento, eles são cargos comissionados. Então, a cada 4 anos, vai embora o que trabalhava e deixa para o outro tudo sem conhecimento, sem saber o que fazer. Inclusive, às vezes, até sem documentos, sem nada para ter uma base de como continuar os trabalhos. Na verdade, assim, né, a gente sabe que, como você falou, os cargos, talvez os mais importantes, são cargos comissionados. Por que isso automaticamente não fica já também colocado as vagas no concurso? Por exemplo, assessoria jurídica, outras vagas em engenheiro civil, enfim, os cargos mais importantes que posteriormente poderão estar contribuindo com a nova administração. Então, esse foi o objetivo do concurso de 2015, né? Dar continuidade aos trabalhos com funcionários efetivos que pudessem, né, manter e dar continuidade aos trabalhos e não interromper a cada 4 anos. Né? Isso foi o Tribunal de Contas, tem documentação, tudo disso, exigindo que existissem uma vaga para esses cargos
no caso de efetivos e não só comissionados. Em alguns casos até mais de uma, né? Mais de uma vaga. TV Sul em Destaque, hoje conversando com a doutora Zelma De Pieri, falando sobre os burburinhos, inclusive os comentários, os boatos, sobre a derrubada do concurso público de 2015, que, segundo a doutora Zelma, não existe nada de concreto. Doutora Zelma, como é que os candidatos poderão ficar mais tranquilos depois desse choque, mesmo sabendo que aconteceu, que não aconteceu o julgamento final? Isso. Como eu expliquei, o que houve foi um julgamento no agravo de instrumento, onde simplesmente a gente estava pedindo para suspender a liminar. Realmente lá a desembargadora entendeu que não ia suspender a liminar, só que então subentende-se que tudo mantém-se como está. Mas para, né, ficarem mais tranquilos os candidatos, eu aconselho a procurarem seus advogados, né, para explicarem e não ficar indo atrás de comentários, de boatos, de pessoas leigas que não sabem realmente o andamento jurídico da situação. Inclusive, não sei se a senhora vai querer citar, mas houve pessoas, inclusive, ligadas à administração municipal e também ao sindicato dos funcionários públicos que propagaram essa notícia? Sim, chegou ao meu conhecimento que sim. Né, que inclusive alguns até disseram, para alguns candidatos não veio mais trabalhar, já cancelou, o concurso foi derrubado, mas não aconteceu isso. Isso tudo deixa as pessoas intranquilas, sim, inclusive. Sim, estavam muito nervosos, até porque assim, envolve famílias, muitas famílias, envolve pessoas que saíram de suas cidades, fixaram residência no município, né? Então acredito que as pessoas antes de propagar uma notícia sem fundamento, acho que tinham que pensar no que essa notícia pode causar nas pessoas, né? Até porque o município iria parar com certas autarquias, certas repartições públicas, não teria o pessoal suficiente para atender a população. Sim, principalmente a área da saúde. A área da saúde que abrange bastante todas as comunidades, do município, né? Sim, todas as comunidades. Temos ali vários cargos, inclusive, de agente de saúde, enfermeira, médicos, enfim, médicos, né? Dentistas, 3 dentistas, nós temos assistente social. Então, assim, ia prejudicar muito o município. E o que eu gostaria de esclarecer também é que assim, essa decisão do agravo de instrumento, ela ainda é passível de recurso, né? O prazo nem iniciou ainda. Então, assim, mesmo que o prefeito quisesse fazer alguma coisa com essa decisão, ele teria que aguardar o trânsito de julgado do agravo. Então, assim, vão ser vários recursos que vão ser propostos. Eu vou propor pelos meus candidatos, né, os meus clientes, provavelmente os outros advogados também. Então, não há como se propagar e dizer que isso é, né, nenhuma decisão, a princípio, definitiva ainda, porque tudo passível de recurso. E, para te ter uma ideia, né, esse agravo de instrumento levou 3 anos para ser julgado. Imagina agora os recursos. TV Sul em Destaque, conversando com a doutora Zelma De Pieri, falando sobre o concurso público de 2015, que houve aí uns boatos, inclusive, falando da derrubada desse concurso, que não é verídico e está tramitando ainda na Justiça e não houve aí uma decisão final. Doutora Zelma, esse processo, ele está tramitando aqui na comarca de Jaguaruna. Sim. E só o veredito final seria aqui também. Sim, só o juiz daqui pode determinar. E essa decisão dos 6 desembargadores que foi comentado aí em Florianópolis, 3. Realmente o que foi julgado lá? Na verdade, a manutenção da liminar, que foi deferida pelo juiz aqui como uma medida de cautela e não como um pré-julgamento de qualquer situação. Né? Então, como medida de cautela, o juiz optou na época por uma liminar para suspender as futuras chamadas. Né? Mas o processo está correndo normalmente, então esse agravo ele tratou somente dessa questão e jamais do objeto principal da ação. Durante esse trâmite, na verdade, houve ali um problema que alguns candidatos não todos
meio que foram demitidos e depois ganharam novamente uma liminar que voltaram a trabalhar. Como é que funcionou isso? Inclusive, o juiz daqui, da comarca, né, à época, porque o prefeito, quando assumiu, o prefeito atual, ele demitiu, né, várias pessoas por entender que não havia necessidades nos cargos. Mas o juiz aqui entendeu que, como essas pessoas estavam trabalhando, já tinham assumido pelo concurso e o processo ainda estava em andamento, que elas teriam o direito de voltar e esperar aguardar até o trâmite final para, de repente, daí ter uma outra posição referente à situação de trabalho deles. Doutora Zelma, mesmo estando esse concurso em trâmite na Justiça, o prefeito atual que está na prefeitura hoje, administrando o município, ele pode fazer um novo concurso, não? Para os mesmos cargos desse concurso que está tramitando, não. Para outros cargos, sim. Mas para os mesmos cargos, não, porque, como, né, erroneamente as pessoas estão falando que está cancelado, não, ele está suspenso. Então, não se pode deliberar com relação aos cargos, né, que foram disponibilizados nesse concurso. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, eu não entendo como é que eles falam tanto que os municípios estão sempre em dificuldades financeiras, mas nunca deixam de autorizar concurso público. Como é que a senhora vê isso? É porque, na verdade, a situação financeira do município, ela não efetivamente é referente aos trabalhos, aos serviços. E como a população cresce a cada, né, sem controle, o município ele acaba sempre precisando de novos funcionários. E o fato dele não fazer concurso e não preencher essas vagas prejudica diretamente a população. Porque hoje o quadro é insuficiente. Não há mais, né, condições de se manter um município com um quadro de 10 anos atrás. Então, sempre tem que estar renovando. E muitos funcionários também se aposentam, passam em outro concurso e vão para outras cidades. E esses cargos eles ficam disponíveis e fica a defasagem. Então, por isso que se autoriza um novo concurso. A Guaruna, ela tem aproximadamente 18 mil habitantes, se eu não me engano. Isso. E parece que cada dia mais está precisando, né? A gente ouve notícias, inclusive, em alguns ESFs das comunidades aqui mais próximas, que não tem médico, que não tem enfermeira, que o agente de saúde não está passando, enfim. Então, isso também faz parte desse processo. É um dos principais fatores pela necessidade de novos cargos. Doutora Zelma, mais alguns esclarecimentos a senhora teria ainda a passar a todos os interessados, principalmente para os seus clientes? Sim, eu acho que, resumindo, manter a calma, continuar os seus trabalhos normalmente, né, exercendo as suas funções e, em caso de dúvida, procurar os seus advogados e não ir atrás de outras pessoas que não estão a par da situação. Pois é, qual é o recado que a senhora deixa para essas pessoas que, inclusive, tem pessoas que, inclusive, representam a massa, né? Que antes de divulgarem alguma informação, que tenham certeza de que ela realmente é verdadeira e pense nas consequências que ela pode causar para as outras pessoas. Doutora Zelma, gostaria de agradecer aqui a sua presença no Estúdio Sul Destaque, esclarecendo para a população, principalmente para os candidatos que passaram nesse concurso e estão trabalhando há 3 anos, né, muitos preocupados. Mas parece que agora, com essa notícia, parece que vão tranquilizar um pouco mais e vão trabalhar mais tranquilos. A população vai ter um serviço de mais qualidade. As suas considerações finais e seus agradecimentos. Eu agradeço muito a oportunidade, né? E assim, a gente fica até triste por as pessoas se aproveitarem de uma decisão para propagar o caos e amedrontar pessoas que, na verdade, só o que estão fazendo é exercendo suas funções, né? E deixar também esclarecido que todos os candidatos chamados e aprovados preenchiam os requisitos para estarem ocupando seus cargos, né? Então, que deixe na mão da justiça e não fique de burburinho e de comentários, né, só para causar tumulto mesmo. Finalizando mais uma entrevista da TV Sul em Destaque, gostaríamos então de agradecer a todos os internautas que acompanham o nosso trabalho e principalmente hoje a doutora Zelma De Pieri, que veio trazer essa boa notícia, essa boa nova, inclusive, a todos os candidatos que fizeram esse concurso, foram aprovados e estão trabalhando, né? E que continuem, na verdade, trabalhando tranquilamente,
que ainda tem muita água para passar por baixo da ponte até chegar uma decisão desse processo na justiça aqui no município de Jaguaruna. A todos um forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Grande abraço.